Eu salve Maria, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, uma festividade na igreja Assembleia de Deus. Atos 2:42, maravilha. A igreja está linda, está bonita. É assim que o noivo quer receber a noiva. Aleluia. Aviada. Agradeço, pastor, pelo convite, esse santo ministério. Encontro aí acompanhado com a minha belíssima esposa, a Cristiane, minha irmã diaconisa Lúcia, a outra irmã ali, minha irmã Tereza, sempre nos acompanha no carro, para Caxias. É uma alegria. Eu pensei que eu estava bem, eu falei, pô, estou bem longe, mas tem um varão aqui na igreja. Quando ele vai com esse jovem abençoado, esse jovem com essa banda abençoada, glorificado seja o nome do Senhor. Não vou prolongar muito, igreja, mas foi me dado um tema. E todos conhecem o tema, igreja? Todos conhecem o tema? Aleluia. Todos conhecem o tema? Amém. Todos já viram o tema? Aleluia. Evangelho de Mateus. Capítulo 16, versículo 18 e versículo 19. Muito fácil. Aquele que não abriu, espera mais um pouco, com paciência. Amém, igreja? Amém. Que escrito está: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Senta glorificando o nome. Santo Filho de Deus, nós temos nessa noite, só peço a compreensão dos meus amados por alguns minutos, porque nós entendemos, quando nós vamos participar de uma festividade, a gente temos que entender que o tema não é fácil de ser revelado. Ainda mais quando nós se deparamos com o tema dessa festividade. Porque quando a gente abrimos nossa boca para falarmos de Deus, nós temos que entender, igreja, para nós estarmos na presença do Senhor, em espírito e em verdade, não é fácil, mas nós vamos compreender um pouco no dia de hoje. A igreja faz 6 anos, então nós temos que entender, igreja, e para a igreja chegar, a Assembleia de Deus, Atos 2:42, não foi fácil. E nunca vai ser fácil, porque o Senhor Jesus nunca prometeu comodidade aqui nessa terra. Ele sempre prometeu a vida eterna. Interessante, igreja, se nós começarmos a entrar nessa passagem, nós vamos ver que nosso Senhor Jesus começou
a pregar para aquele povo, tanto na Galileia, Cafarnaum, pregou, fez milagres, multiplicou pão e peixe. Mas interessante, igreja, que primeiro Jesus tratou da multidão, para depois ele vir e ter um particular com o seu discípulo. Porque o que ele ia passar não ia ser qualquer palavra, qualquer mensagem. Então ele entendeu, igreja, que ele tinha que levar o seu discípulo para um lugar específico para falar do seu reino, para falar o que ia acontecer dali para frente. E a Bíblia vai começar a relatar que quando Jesus passa por 10 cidades da época, até ele partir para Cesaré de Filipe, Jesus até me deixou meio indagado por essa passagem, igreja, que é uma profundidade sobrenatural, porque eu costumo dizer, igreja, quando a gente começa a entender um pouco da Bíblia, nós temos que ter a convicção que nada vai ser fácil na nossa caminhada, na nossa trajetória, no nosso ministério. E eu já começo a entender o princípio de Jesus aqui como esse discípulo. Quando ele faz tudo o que tinha que ter feito para aquela multidão e chama todos os discípulos, vai para Cesaré de Filipe, uma sobrenaturalidade, igreja, vai começar a descer a revelação do céu perante, aleluia, o interrogatório de Jesus com o seu discípulo. Aleluia. Mas interessante que Jesus primeiro vai virar para aquele discípulo e vai dizer: o que dizem que eu sou? Interessante que algum discípulo vai dizer: o senhor é João Batista, mas João Batista tinha morrido. O senhor é Jeremias. O senhor é um dos profetas. Mas interessante, igreja, que quando ele vai dizer: e vocês, o que diz que eu sou? Interessante que alguns discípulos falaram, mas quando Jesus vai dizer: e vocês, o que diz que eu sou? Já desce a primeira revelação. Quem se levanta? Pedro. Quando Pedro se levanta, vai simplesmente dizer: o Senhor é o Filho de Deus vivo. Mas interessante que mexe com a indagação dessa passagem, que Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Por que mexeu muito comigo isso, igreja? Porque quando ele vira e fala: Simão, Simão é uma aleluia, é uma raiz grega que vai significar aquele que ouve. Então, interessante que aí vamos entender que na trajetória de Jesus, quem mais se levantava para falar com Jesus? Pedro. Então ali Jesus já tinha ficado o ministério de Pedro perante a igreja. Porque quando ele fala Simão, no original vai dizer aquele que ouve, e quando ele fala Pedro podemos buscar, até porque buscar bastante ensinamento, ao ponto de pegar uma Bíblia judaica que eu tenho na minha casa, para buscar algumas passagens do original na Bíblia, e a palavra Pedro vai significar no original pedra, mas pedra pequena. Então é impossível Jesus, porque se nós pegarmos daquele texto e não buscar a revelação do Espírito Santo, a gente vai entender que o próprio Cristo levantou, edificou na igreja em Pedro. Mas vamos entender que é impossível Jesus edificar a igreja numa pedra pequena. Mas quando a gente vamos ir mais à frente, quando o próprio Jesus vai dizer que por essa pedra eu edificarei a minha igreja, a gente vamos buscar uma raiz teológica. Quando Jesus fala pedra, mas no original da Petra,
Petra significando rocha. Então aí vamos entender aonde Jesus queria chegar. Porque uma revelação sobrenatural de uma fertilidade dessa, é impossível, igreja, nós entrarmos por essa porta só para estarmos sorrindo, só para estarmos alegrando. Porque quando nós estamos aqui, glorificando o nome do Eterno, do Todo-Poderoso, aleluia, lá fora a horta maligna, as portas não vão prevalecer, estão se organizando, igreja. Então é interessante que todos louvaram aqui, os varões, as varoas, as crianças. A irmã veio aqui, deu testemunho que Jesus veio na vida dela. Mas interessante que até os macumbeiros falam de Deus. Por que eles falam de Deus? Porque eles entendem. Quando as coisas estão na dificuldade, eles lembram. Quando alguém está ali no precipício para morrer, eles lembram. Por que eles lembram? Porque eles entenderam uma coisa, que a porta dos infernos, porque aqui quando Jesus fala dois infernos, ele fala de dois infernos, tanto o inferno chamado Hades e o inferno chamado Gênesis, onde, aleluia, aqueles que morriam sem a presença era por um lugar separado esperando o julgamento. E Gênesis é aquele que está já na morte eterna. Então nós temos que ter a convicção, igreja, e a autoridade de entender que nossa caminhada, nosso ministério está edificado na rocha. Então não adianta eu chegar à noite desse dia e começar a pregar de uma forma diferente, que não tem como tirar a forma diferente desse texto. É você estar edificado e acabou. Porque uma coisa nós temos que entender. Viemos num culto abençoado, uma quinta-feira dessa, aleluia, chuvosa. Eu vim receber do Senhor uma palavra, aleluia, revelada. E como é que está a minha caminhada? Será que eu estou mesmo edificado na rocha? Será que eu posso abraçar o meu irmão e ver a alegria do presbítero Paulo aqui, cantando, pulando, aleluia? E será que lá fora eu consigo fazer a mesma coisa? Será que no meu trabalho eu faço a mesma coisa? Será que na faculdade eu faço a mesma coisa? Será no meio do meu vizinho eu faço a mesma coisa? Porque aqui Jesus está mostrando para os discípulos, porque ele sabia que ia ter que partir. Então tinha que deixar um legado para aqueles homens, um legado espiritual, porque ele não podia fazer isso no meio da multidão. Então por isso que ele preparou, pregou, fez milagre, aleluia, curou, libertou, multiplicou, alimentou o povo, mas sabia que tinha que alimentar com uma palavra espiritual para aqueles que iam ficar, aleluia, quando ele subisse para o céu. Então eu não posso nessa noite, igreja, omitir o que Jesus ia fazer em nossas vidas, porque é muito bom a gente estar no oba-oba na igreja, está muitas vezes disperso, mas Jesus falou que é o que? Orar e vigiar. Porque no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32 e 33 vai dizer que nem os anjos, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Mas infelizmente hoje tem alguns profetas do inferno, me perdoe a fala, e é verdade, que diz que Jesus vai voltar tal dia, profetiza coisa boa na vida do fulano, do ciclano, achando que vai acontecer, fulano vai engravidar, você vai casar, a varoa vai chegar, as portas vão abrir, casa vai cair do céu, tanta coisa. Então eu tenho que vir na legalidade do texto, igreja. Eu não posso vir passando a mão na cabeça de muitos crentes hoje, que só querem botar uma roupa bonita, quer aparecer, e a pobre pedra angular fica lá de lado. Como é isso? Porque quando o vento vem, é só o pastor que paga o preço do seu ministério. Quando o vento vem na tua casa, você pega o telefone para ligar para o teu pastor, ou para o teu chefe de liderança.
Mas interessante que você mesmo vem reconhecer que você é edificada perante a rocha. Porque hoje está complicado pregar a palavra. Por que está complicado? Porque ninguém quer ser confrontado. E se eu vir no culto, escutar uma mensagem e não ser confrontado, ei, eu mesmo fico saudade desanimado, saudade triste, aleluia, contrariado, aleluia, comigo mesmo para orar o Senhor. Senhor, pelo amor de Deus, Pai, o evangelho não é esse. Estão pregando um evangelho que acha que tudo é festa. Eu quero pregar o evangelho, Senhor, que venha ter conversão. Aquele que entrou aqui com o coração sangrando, Pai, sai daqui liberto, sai daqui curado. E venha se juntar conosco e participar dessa festividade. Eu não quero sair daqui, Senhor, e a igreja ficou maltratada, ficou sem a sua presença. Eu quero sair daqui sim, olhando por hoje cada um, aleluia, e dizer: eu senti a presença. Porque, igreja, desde o momento que eu botei o pé na porta dessa igreja, eu já senti a presença. Então, igreja, se nós estamos edificados na rocha, a gente temos que entender, podemos certos momentos até balançar em bambu japonês, até vontade de abandonar o evangelho, mas olhar assim e dizer: ei, eu vou fazer igual Jeremias. Quando eu penso em abandonar, meus ossos ardem. Então não adianta, igreja, nós ficarmos com dois pensamentos. Ah, mas eu perdi a namorada, eu perdi o esposo, perdi a esposa. Ei, mas o poder só perdeu, que foi a presença, igreja. Foi a presença, igreja. Isso vale muito mais que isso tudo. Porque muitas vezes quem tirou foi até ele. Porque é ser pedra de tropeço na sua vida. Você pedir, aleluia, esquecer Jesus e ir para o mundo e fazer a vontade daquele, fazer a vontade daquela. Porque é assim, igreja. Eu costumo dizer que nós, ser humano, nós somos muito emotivos. A realidade é essa. Nós deixamos muitas coisas entrar, aleluia, com facilidade na nossa mente e no nosso coração. E até vou pegar uma palavra que meu irmão pregou uma vez na igreja, que é para a nossa ida para o inferno é 30 centímetros. Mas como é que é isso, presbítero Anjo? Porque se eu deixar entrar na minha mente, da minha mente vir para onde? Para onde, igreja? Mais alto? E aí tem como voltar atrás? É impossível. É impossível. E o que hoje Satanás está fazendo? Ele não quer tirar mais ninguém da igreja. Não. Ele quer você já na igreja, você na igreja, mas da forma que tu chegar, tu vai ter que sair. Sabe por quê? Porque ele fala no teu coração: ei, você pecou, daqui a 5 minutos pecou. Tu veio para a igreja e xingou tua vizinha. Tu veio para a igreja, mas no trabalho você falou mal do amigo. Tu veio para a igreja, mas você não tem conduta nenhuma lá fora. Você vem para a igreja, acha que está enganando o pastor, está enganando o amigo do ministério, mas você está pecando todo momento. Porque eu costumo dizer, igreja, o evangelho é renúncia e mudança. O evangelho é renúncia e mudança. Porque eu estou aí com a minha esposa. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, e eu não tiver certo na minha caminhada no ministério, eu confio dela se levantar e falar. Porque é um peso muito grande, igreja. Você não deve ficar em qualquer lugar, não, igreja. Aleluia. Não está, não. Pode virar para Satanás e dizer: Satanás, tu se levantou na minha vida até hoje, mas nesse momento, aleluia, aquele pregador que eu não conheço, não sei nem de onde ele é, ele falou que eu estou edificado na rocha, e essa rocha, aleluia, não tem nenhuma derrota, não tem nenhum empate, só tem vitória. Só tem vitória. Então ele teve que demonstrar, levar aquele discípulo para Cesareia de Filipe. Interessante, que leva eles para um lugar o quê? Onde um lugar pagão, um lugar de idolatria, porque antigamente quem mandava, aleluia, na Cesareia era Herodes, depois seu irmão, aleluia, Filipe, então, aleluia, entra no seu lugar, reforma aquela cidade e acrescenta o seu nome. Por isso que fica Cesareia de Filipe, porque é um lugar onde eles adoravam ídolos,
É um lugar pagão, mas quem chegou ali, aleluia, aonde estão passando por cima de tudo. Ninguém, aleluia, podia se levantar para falar nada, porque podia falar: Senhor, por que me trouxe aqui para esse lugar para o Senhor falar isso comigo? Mas eu te trouxe aqui, meus filhos, para você entender aonde você pode plantar a ponta dos pés. Não interessa onde é o lugar, se é um cemitério, que é perto do inferno, que é na macumba. Fala do meu nome. Fala, porque nessa noite você está ciente, igreja. Ninguém aqui está como inocente pela missão, não. Todos aqui, aleluia, eu creio que todos aqui é evangelho. Todos aqui vêm participar de um banquete maravilhoso, que é uma fertilidade. E quando fala fertilidade do mundo, interessante, aleluia, como nós vimos aí o que aconteceu uns tempos atrás ali, alguns dias até, esse carnaval aí, nós até está rolando ainda em alguns lugares, nós vimos só violência, matança, sangue sendo derramado, isso e aquilo, mas a festa de Jesus é como, igreja? Como é que é a festa de Jesus? Se é do mundo, não tinha nem espaço aqui, pastor. Mas quando é para Cristo, tu convida um, convida outro, fala com um, fala com o outro, não, eu vou ter que ir ali, e a roupa não deu para passar, o ferro queimou, o meu blazer que eu procurei, não achei. É assim, igreja, porque uma batalha muito grande, porque você não está em qualquer lugar, não. Muitas vezes a gente olha assim e fala: interessante, tem a mesa do presidente, tem do governador, tem de tantas coisas, tanto nome aqui, escrito aqui, para sentar especialmente, mas não tem minha cadeira. Não tem uma cadeira, igreja? Não tem cadeira para estar aqui não, a cadeira especial está aí. Pega nessa noite, igreja. Já estou partindo para o final. Porque esse mesmo Jesus, quando veio na terra, ele veio com uma pedra, aleluia, que muitos rejeitaram, mas uma pedra da fé. Então nós pregamos hoje, aleluia, o evangelho do Cristo ressurreto, daquele que venceu tudo, venceu a morte. Por isso que ele fala que as portas do inferno não vai prevalecer. Então nós temos que entender: a porta do inferno só prevalece se eu der legalidade ou alguma brecha. Aí eu entendo que a porta do inferno vai se levantar na minha casa, vai se levantar no meu casamento, vai se levantar na minha caminhada, no meu ministério. Aí eu vou entender. Aí é que Jesus começa a mostrar os seus discípulos a revelação do céu para a vida deles. Porque até outra hora Jesus não estava fazendo nada, eles só estavam vendo. Por isso Jesus falou: e vocês que comem comigo, que andam comigo, está todo momento comigo, mas por que só Pedro se levantou? Se a Bíblia fala que nós somos cercados de um testemunha, tanto no céu e na terra. Mas por que Pedro se levantou? Porque Deus quer levantar essa noite mulheres e homens jovens, corajosos, que aonde botar a planta dos pés, não permite falar que é crente. Sabe por quê? Porque toda pessoa do mundo vai ver você, vai ver tua face assim, não tem como dizer. Não tem como dizer que ele é crente. Não tem como dizer que ele é crente. É impossível. Porque a face do Senhor brilha no rosto dela, brilha no rosto dele. Pode ser ter um rosto hoje, aleluia, sofrido, um rosto choroso, chorou a noite toda, pode ser, mas tem a face. Aleluia. E aquele que tem a face é impossível. Glória a Deus. De recuar. A mensagem é de edificação. Então, se você está edificado, eu quero ver só quem está edificado levantar a mão para o Senhor nessa noite. Eu quero ver tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Opa, glória, aleluia. Glorificado seja o Todo-Poderoso. É tanta mão levantada. Então eu vou dizer essa noite para a sua vida: o céu está em festa. Quando tu chegar em casa, mas eu saí presbítero Ângelo, a minha casa estava de baixo para cima, de cima para baixo, briguei com o esposo, briguei com o filho, chutei um cachorro. Quando tu chegar em casa, essa rocha vai estar na tua casa, essa rocha vai estar nas suas orações, essa rocha, aonde você
Você está com a tua ligação nessa noite. Ah, presbítero Anjo, meu esposo está na barraca, meu filho está na droga. Ei, fica tranquilo, porque a rocha está libertando nessa noite. Essa rocha é aquela, aleluia, que falou, que as portas dos infernos não vai prevalecer. Mas presbítero Anjo, falaram para mim que eu não ia chegar até certa idade. Falaram para você, mas a pedra, a rocha, falou para você? Porque já viu, a gente dá tanto ouvido. Interessante que Simão, que é aquele que ouve, mas é aquele que ouve a palavra de quem? De Jesus. Mas nós temos a facilidade tão grande de muitas vezes de entrar em algumas fofocas que não convém a gente, de entrar em alguma situação que não convém a gente, que a Bíblia fala o que primeiro? Orar e vigiar. E muitas vezes a gente não entende o orar e o vigiar. Muitas vezes vai pela emoção, porque a gente somos ser humano, a gente muitas vezes deixa ir pela emoção, deixa tudo isso, aleluia, deixar se levantar em nossa vida, e depois que a gente abrir essa brecha e o inimigo quer fazer marcha, a gente quer entender como é que é isso, Cristo. Mas você que abriu essa brecha, eu não tenho nada a ver com isso. Era só você dar ouvido a mim, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, fazer na sua casa, no seu ministério, porque tem muito, aleluia, demônios se levantando na nossa vida no dia de hoje. É para parar nossa caminhada, é para nos desanimar, é para enxergar o que a gente não somos incapazes de conseguir aquilo que Deus tem na nossa vida. Então, para encerrar, Jesus vai para a cidade infinita, leva seu discípulo, revela uma coisa sobrenatural para a vida deles. Pedro entende o que Jesus falou. Então nós temos que entender se é uma festividade, como vai ser hoje, amanhã, encerrar domingo, é isso? Encerra domingo, né? Glorifico o nome do Senhor nessa noite. E a horte maligna está se juntando, reunido profundamente. Não é só por uma, duas vidas, não. É por todas as vidas que estão vivendo. Todas. Ele não vai desistir. Não. Uma vez até falei na minha igreja que tem alguns crentes que tem que ser igual Satanás. Mas para mim, está falando uma heresia. Não. Satanás, ele desiste de derrubar uma pessoa ou uma família? Ele só quer derrubar hoje e amanhã não? É isso. Oi? Qual o título da hora, é isso? Olha, trabalha 24 horas. Ah, o crente quer tirar férias, quer tirar folga, quer isso, quer aquilo. Estou cansado. Eu gostei do que a irmã falou aqui na consagração de terça-feira. Ela falou o quê? O céu é tomado à força. Eu peguei essa palavra na minha vida. Então, se é tomada a força, nós temos que entender que nós não podemos jogar cansaço, desânimo, preguiça, jamais. Glória. Entendeu, meu irmão? O próprio livro de Apocalipse vai dizer o quê? Guarda, que você não vai perder o que você tem. Então, nós temos que entender nessa noite. Todos aqui evangélicos, todos. Só quem não é, levanta a mão. Só quem não é, levanta a mão. Só quem não é evangélico, levanta a mão. Só quem não é. Eu vi ali só quem não é. Afastado aqui, afastado. Só o meu irmão ali, Ailton. Ailton e Yasmin. Ela levantou a mão hoje com um pouco de vergonha. Não vou pedir para levantar, não. Vou passar uma mensagem para esses dois jovens. Eu não sei o que fizeram com vocês. Eu não sei. Também não vê um caso
Jesus nunca expôs vergonha para ninguém. Nunca negou ninguém. Jesus só restaurou, Jesus só curou, libertou, ensinou a sua palavra. Mas a Bíblia vai relatar que quando Jesus chega na sinagoga, uma passagem que até minha filha gosta muito, do homem da mão mirrada, que é uma história tremenda. A Bíblia vai dizer que nesse dia aquele homem não faltava culto, mas a Bíblia vai relatar que um certo tempo ele foi sacerdote da casa. Mas Herodes, para alegrar o povo, começa a levantar o templo. E esse homem, quando vai pegar uma pedra para colocar no templo, essa pedra escorrega e bate na sua mão. E ele fica com a mão mirrada. Por isso eu digo, rapaz, é possível um crente que falta culto receber bênção. Mas aquele que está sempre no culto, a Deus sempre vai alcançar ele. E quando esse homem chega na sinagoga, para ver Jesus pregar, ensinar, fazer milagre, a Bíblia relata, meu irmão Ailton, minha irmã Yasmin, que esse homem está no canto. Eu creio até com vergonha. Mas quando Jesus vai levar a palavra, ele se depara com esse homem e manda esse homem ir para o meio. E quando esse homem vai para o meio, Jesus manda esticar o braço. Ele vai esticar o bom, ele não, estica o outro. A Bíblia relata que quando ele estica o outro fica a mão boa igual a outra mão. E tudo que aquele homem fazia, Deus fez retornar tudo para ele. De repente a gente quer seguir o Evangelho, mas eu costumo dizer que o Evangelho, muitas das vezes, é um processo para você chegar ao propósito. Muitas das vezes você não vai enxergar o que Jesus vai fazer na sua vida, mas Jesus quer o melhor para a vida de vocês. Jesus quer trazer você para ficar fincado nessa rocha. Mas o que impede vocês caminhar? Não é eu dizer para vocês, presbiteros, eu vou ter que mudar minha veste, minha fala, meus cabelos, meu telefone, isso, aquilo, minha veste. Não! Porque quem muda é o Espírito Santo. Espírito Santo. Mas está vergonha, muitas vezes você passar um batom, andar com certas roupas, a realidade é essa. O Espírito Santo que muda. Da mesma forma que mudou muitos aqui nessa noite. Porque não foi com o homem que apontou e tem que andar assim, assim, não. Isso é uma coisa sobrenatural que eu vou para você nessa noite. Porque esses homens têm que entender que para seguir Jesus, pegar a sua palavra, seguir os seus mandamentos, é pagar um alto preço. E o alto preço é pago para a vida de vocês. Foi um preço de cruz. O pastor falou ali, onde Jesus aquela cruz, 2 malfeitores. Mas o que impede vocês hoje, nessa quinta-feira abençoada, chegar, eu quero servir essa rocha. Eu quero servir esse que veio aqui nessa terra, nos ensinou a palavra, nos deixou um legado. Não foi um legado de recuar, mas um legado de avançar. O que impede nessa noite você fazer hoje uma nova, caminhar hoje, escrever uma nova história, tanto na terra e no céu? O que impede hoje desse dia? São 2 vidas que Cristo está falando da vida de vocês nessa noite, com autoridade. Yasmin, você é minha filha. Ailton, você é meu filho. Os projetos que você deseja não estão inacabados. Pode até falar com você, deve falar com você também, mas está tudo no controle, na palma da minha mão. Aí, só para encerrar a minha oportunidade.
a nossa cabeça ficar meio abaralhada em certas coisas, meu amado. Eu já me senti assim como você. Olhar ao meu redor, achando meus olhos carnais, todo mundo se dando bem. Mas quando Cristo me levou para o deserto, eu entendi que a minha caminhada era com Ele. Não era olhar meus amigos se dando bem. Porque eu vi tantos amigos meus, infelizmente, cheios de tiro, preso. Por isso que hoje eu tenho autoridade, irmão Ailton, minha irmã Edinha, que a alegria, aqui tem minha irmã Conda Lúcia, tem um jovem Yuri, para falar na minha igreja, minha esposa. Eu amo evangelizar. Eles estão aí. Se é mentira, nem pode se levantar. Falar. Porque eu amo evangelizar. Porque quando a gente vai evangelizar, a gente tem que se preparar primeiro. Não é de qualquer maneira. Porque a gente vai se deparar muitas vezes com o demônio usando um com a faca, demônio usando um com a granada, demônio usando um com o revólver. De repente posso evangelizar e não voltar. Mas eu tenho que ter a convicção do Senhor nessa noite. Ei. Da mesma forma que eu passo para esse jovem aí fora, eu não vou me alegrar em ver dois jovens hoje sem estar na presença. Não vou me alegrar. E eu creio que mesmo meus irmãos vão se alegrar. Porque eu sei que muitas das vezes a perseguição não vem de longe, a perseguição vem de perto. E nós temos conhecimento disso na própria Bíblia Sagrada. José é jogado naquele poço. Os irmãos sempre começam a comer e debochar dele. Mas e depois? José é levantado no Egito, lá perante o faraó, com toda a autoridade. Ele conhece todos os irmãos, mas seus irmãos conhecem ele? Não. Porque é assim que Deus faz. Davi não sentava na mesa, estava sempre cuidando das ovelhas malhadas do teu pai. Mas quando Davi foi levantado, ele foi logo sentar no trono? Não! Voltou para o pasto. Então nós temos que entender, jovens abençoados, que Deus tem o melhor para a vida de vocês. Então eu vou dar só 1 minuto para me encerrar. 1 minuto para vocês decidirem e vir aqui dar um abraço da igreja nessa noite. Jovem para abraçar esse jovem. Cadê ele? Gênero. Olha, evite o papo da minha jovem, abraçar ele, isso aí, né? Minha irmã Eli, falta pouco. O céu já está em festa. A Bíblia vai relatar o que é ligado na terra. Primeiro foi ligado na terra, é ligado no céu. Ei, João, isso depende de você. Minha irmã Eli, dá um abraço a essa jovem, dá um abraço nela. Quebrando o coração dela nessa noite. Igreja, a Bíblia vai relatar que a alma vale mais que o mundo todo perdido. Sabe por quê? Porque hoje bater renúncia está complicado. Tá, igreja? E hoje eu vim aqui debaixo de jejum e oração, igreja. Eu não vim aqui de qualquer maneira. Porque quando eu vi esse tema, eu falei, Senhor, é um tema muito forte, Pai. Aleluia. É nós confrontar mesmo para nossas vidas entender, igreja, que nós temos que fazer o papel nessa terra grande, não pequeno. Se nós estamos perante essa rocha, eu até convido nessa noite para você ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida e entregar o microfone.
Deus tem projeto grande na sua vida, não pequeno, grande. De repente você não escutou isso de um pai, não escutou de uma mãe, não escutou de um tio, não escutou de uma avó. Mas ele tem, eu não sei porque o Espírito Santo impulsionou vir até você, jovem. Porque ele tem coisa grande na sua vida. Satanás tem vontade de botar grandes coisas errôneas. Prato que você vai ver até bonito, mas para estragar a sua vida, levar você à prostituição, você se perder nesse mundo. É isso que Satanás quer. Não quer ver você cantando esse coral abençoado com esse jovem. Sabe por quê? Porque você deixou a mágoa entrar no teu coração. O que eu falei na mensagem foi o quê? Que a nossa ida para o inferno é 30 centímetros. O que entra na nossa mente vai para o nosso coração. Até me desculpa eu estar, aleluia, falando isso com você nessa noite, mas é da mesma forma que Jesus o impulsiona eu falar isso, jovem, com você, porque Ele não quer que você, aleluia, desça a sepultura sem a presença dEle. Então você tem ouvido, você é uma jovem inteligente, você tem um projeto grande na mão dEle, porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Então eu pude até falar, foi até esse momento para você, jovem. Você decide, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, aqui está teus filhos, Pai. Em nome de Senhor Jesus, Pai. Foi pegado aqui, Pai, que o Senhor é a rocha e teus filhos estão ficados na rocha. Essa igreja aqui, Pai, eu escutei, irmã, de oportunidade, que ela vinha desde a igreja pequena. Olha o que o Senhor está fazendo aqui nessa casa, Senhor. O Senhor quer levantar aqui, Pai, uma igreja maior do que essa, Senhor. Porque o Senhor Deus, aleluia, que não perde uma batalha, entrega tudo, aleluia, com autoridade, poder e glória, Senhor. Então nessa noite, Pai, com a sua autoridade, o seu poder, a sua glória, Senhor, começa a ligar no céu, Pai. Bota o céu em festa, Senhor. Que essa igreja fazer 6, vem fazer 12, vem fazer 18, até a tua volta, Pai. Teus filhos sentem a sua presença em glória, Senhor, com a autoridade do seu Espírito Santo na vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Senhor Jesus, Pai, penetra o coração da jovem, aleluia, e faça ela mudar, Pai. Tira esse coração de pedra, bota um coração de carne, para meter autoridade, Pai. Tem hoje, tem amanhã, Pai, tem sábado, tem domingo, Senhor, e a mensagem entra como uma flecha e muda quadro, Senhor. Pai, eu entrego as tuas mãos, Senhor, o jovem aí, Senhor. Pai, não permita seu filho, Pai, vir sentir desânimo, Pai, vir sentir que o Senhor não está no controle, Pai, mas acende, Pai, a chama no coração dele, Senhor, que ele venha sair daqui, Pai, não cheio, mas transbordando da sua presença. E só aquele que crê, dá uma salva de palmas para Jesus.